Bom, então, indo aqui para o próximo teste, nós temos o teste do sistema de dosagem de ureia, tá? Então, esse aqui é um diagnóstico mesmo. Vamos clicar aqui e vamos ver o que acontece. Então, ele abre também essa janela com o gráfico, né? E dá aqui as instruções, tá? As instruções vai acessar normalmente quando você tentar iniciar o teste. Então, ele fala aqui que o teste é usado para testar se os componentes do sistema de dosagem estão instalados corretamente e em bom funcionamento. E ele faz uma advertência. Ele pede o seguinte: não execute o teste mais de 5 vezes. Por que ele pede isso aqui, tá? Então, podem ocorrer danos ao catalisador devido ao acúmulo de ureia nele se você executar o diagnóstico mais de 5 vezes. Para evitar danos, você deve queimar a ureia antes de executar o diagnóstico novamente. Para queimar a ureia, opere o motor a potência nominal por 15 minutos ou certifique-se de que a temperatura do SCR, a montante, atinja mais de 350 graus Celsius por vários minutos. Então, a montante, né, sensor de temperatura anterior ao catalisador. Instruções do teste. Ele pede o seguinte: na etapa 1, desligue o motor e ligue a chave de ignição. Na etapa 2, pressione iniciar teste na ferramenta de serviço para iniciar. Na etapa 3, aguarde o término da rotina. Serão necessários alguns minutos para a rotina ser executada. Na etapa 4, a ferramenta de serviço exibirá aprovar ou falha, então na parte inferior da tela. Na etapa 5, pressione o botão diagnóstico de problemas para obter detalhes sobre a solução de problemas. Ele traz algumas informações sobre as opções, né? Então anular, salvar dados no disco e sair. Então ele fala aqui também que o diagnóstico não pode detectar os seguintes problemas. O diagnóstico não pode detectar se a quantidade correta de ureia está sendo injetada. Então para isso aqui, esse procedimento não vai servir, tá? E o diagnóstico também não pode detectar se o catalisador SCR está funcionando corretamente. Então, nesses dois casos aqui, esse teste não se aplica. Okay? Um traçado típico terá aparência similar ao seguinte. Então, ele traz um gráfico padrão, mostrando o comportamento esperado e o resultado do teste. Vamos iniciar aqui para ver o que acontece. Iniciar teste. Novamente, ele abre a janela de instruções, né? Vou clicar em OK. E ele vai iniciar pela despressurização do sistema, tá? Depois abastecimento do sistema. Então o status aqui em cima, né? A gente pode visualizar cada uma das etapas. Teste concluído. Nós temos aqui aprovação no teste. Então o sistema OK, tá?
Caso o resultado fosse não ok, né, teríamos aqui etapas de solução de problemas. Então ele traz aqui sistema ok do ponto de vista hidráulico, né? Então, embora o sistema pareça estar funcionando corretamente, as seguintes falhas não são detectadas por este teste e ainda poderiam ser um problema. Então, algumas possibilidades: vazamentos em peça de alta pressão, então as ações, filtro principal de ureia parcialmente obstruído, ou seja, nesse caso ele deve ser substituído, um dos aquecedores com defeito. Então ele traz aqui as possibilidades, né? As possíveis falhas e as ações e o que deve ser verificado. Então, tá aí o procedimento. Clicar aqui em sair. E era isso. Obrigado e até mais.